Saudações a todos. Nossa pesquisa é intitulada Trabalho Colaborativo em Investigação Qualitativa, um rigor ou outro para a validação de sequências didáticas socioculturalmente referenciadas. É uma pesquisa vinculada à Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação, no Brasil, e é apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, na autoria de Ayane e Rosileia. Bom, pesquisas têm analisado princípios metodológicos adotados em sequências didáticas que favoreçam a aprendizagem em diversos conteúdos e disciplinas, contemplando também questões epistemológicas desses tipos de estudo. Numa pesquisa anterior, desenvolveu-se uma investigação sobre o contexto de aprendizagem a partir de uma sequência didática sobre reprodução vegetal com estudantes moradores de comunidades tradicionais da Ilha de Maré, conforme a figura 1, em Salvador, Bahia, Brasil, com uma construção metodológica diferenciada. Refletindo acerca dessa metodologia, esse estudo teve por objetivo discutir princípios metodológicos baseados na investigação qualitativa e no trabalho colaborativo que favorecem a validação de uma sequência didática sobre reprodução vegetal. O delineamento analisado a partir de uma abordagem qualitativa, onde os dados foram verificados no processo dialógico e descritivo, com prioridade em questões abertas nos instrumentos de pesquisa, com base filosófica na fenomenologia, a partir do contexto da vivência. O trabalho colaborativo é uma modalidade em que os participantes trabalham conjuntamente, visando atingir objetivos comuns negociados. A pesquisa deixa de investigar sobre o professor, passando a investigar com o professor. Assumiu-se o trabalho colaborativo com a professora da escola, tanto na elaboração quanto na aplicação de uma sequência didática. Essa proposta metodológica contribui para a superação da lacuna pesquisa-prática e tende a conferir aos processos investigativos rigor e qualidade, por buscar diminuir vieses situacionais e falta de conhecimento sobre a realidade contextual. Privilegiou-se uma construção da ciência que contempla o desenvolvimento do conhecimento para a compreensão de realidades com benefício para o ser humano, sendo, portanto, também considerado um critério ético de relevância. No estudo, envolveu estudantes moradores de comunidades tradicionais que têm aproximação com plantas, sendo que o ensino foi realizado a partir de plantas locais, a partir de diálogos interculturais. Tratando-se de uma etnopesquisa, o estudo buscou compreensão do contexto de aprendizagem a partir da narrativa de atores sociais que tiveram suas vozes destacadas. Verificou-se o processo e não apenas resultados relativos às aprendizagens dos estudantes. As técnicas etnográficas forneceram aos pesquisadores fontes mais diversificadas de análise, proporcionando a imersão dos pesquisadores no campo. O registro sistemático das situações observadas e a descrição de todas as intervenções foram realizadas a partir de observações participantes, tanto em sala de aula como no contexto das comunidades. O estudo de caráter etnográfico objetivou identificar saberes dos moradores acerca da reprodução das plantas a partir de um roteiro semi-estruturado por entrevistas. O método de coleta de dados por informante foi realizado a partir de uma amostragem intencional não probabilística. Foi realizada uma visita às comunidades tradicionais, durante a qual os alunos explicaram o que sabiam sobre a reprodução das plantas e os usos das mesmas em suas comunidades, a fim de subsidiar a construção de uma sequência didática. O contato mais aprofundado com o campo expande as possibilidades de compreensão e interpretação para além dos instrumentos formais de coleta de dados. A importância da parceria no contexto da elaboração e todo o processo de aplicação da sequência didática foi verificada, sendo um trabalho colaborativo na escala professor-aluno-pesquisador. A validação da sequência didática ocorreu mediante análise das evidências de aprendizagem nos episódios didáticos e principalmente pela técnica de grupo focal, com estudantes e professora envolvida no processo. O grupo focal funcionou a partir de discussões coletivas, mediadas em colaboração com a professora da disciplina, a partir de um roteiro com questões para discussão.
A análise seguiu um curso lógico, baseando-se na perspectiva interacionista do grupo, o que foge dos reducionismos apenas às opiniões individuais. Todas as etapas e atividades da sequência didática foram propostas e avaliadas conjuntamente. Ficou evidente que os diferentes olhares sobre o mesmo aspecto contribuíram para notas melhor justificadas e mais justas. No grupo focal, a professora colaboradora destacou que a colaboração é um processo bastante interessante, mas comentou sobre sua dificuldade de se posicionar nas aulas. Ela disse, sinceramente, senti um pouco de dificuldade no momento das aulas, em interagir, não sabia qual seria o momento ideal de fazer as minhas considerações. Para que a interação fosse mais intensa no processo de ensino-pesquisa, seria necessário maior envolvimento da professora e mais tempo para a apropriação do tema, conteúdo, abordagem e implicações contextuais. Os pontos de vista da professora eram levados sempre em consideração, de modo que todas as propostas e práticas foram discutidas. Isso porque privilegiou-se um olhar para as competências do ator em contexto, a professora. A colaboração contribuiu para a aproximação e mediação entre pesquisadores e docente e desenvolveu meios para a construção de propostas educacionais e para a avaliação do objeto de estudo, que foi o contexto das aprendizagens dos alunos, com os olhares mais situados da professora e os olhares mais embasados teoricamente dos pesquisadores. Representou qualidade nas propostas de ensino-pesquisa e momentos de reflexão sobre as práticas. A avaliação da sequência didática na pesquisa funcionou também a partir de compreensões dos atores sociais que experienciaram o objeto de estudo. Acerca da abordagem intercultural crítica desenvolvida na sequência didática, a professora colaboradora relatou sobre as aprendizagens dos estudantes. Percebi que essa nova abordagem favoreceu o processo, pois os alunos se sentiam valorizados no que diz respeito à sua cultura local. Esse processo promove o diálogo e a troca de informações com o grupo. Sobre as aulas, os estudantes destacaram. Tipo assim, eu não sabia que tinha assexuada, todo aquele processo que tem do caule. Eu não sabia que tinha banana com semente. Eu gostei porque era coisa do nosso cotidiano que a gente viu. A maioria dos estudantes enfatizou a importância da abordagem discursiva, relatando que aprender dialogando é mais fácil do que com a proposta didática de assunto no quadro com a qual estão acostumados. Uma aluna disse que conversando também a gente pode trocar opinião, no caso. Você poderia não saber como a planta é conhecida na ilha. A aula, quando é para conversar, exige mais do aluno, exige mais conhecimento, e no caso para escrever o conteúdo já está no quadro, muitos nem leem o que está escrito. No entanto, um estudante destacou que sentiu dificuldade. Às vezes eu me esqueço e assim anotando no caderno para a prova é melhor. Essas opiniões diversificadas são acessadas graças ao método utilizado no grupo focal, que foi importante para evidenciar os dissensos. Para a professora, a abordagem dialogada é desafiante, pois, diante da falta de tempo, de inúmeras turmas, acabamos trabalhando uma abordagem mais tradicional, onde o ensino fica focado na figura do professor. O processo colaborativo tem o caráter de transformação de práticas educacionais, o que indica sua relevância formativa, conforme fala da professora. Me vem a necessidade de refletir sobre minha prática pedagógica e direcioná-la a uma nova realidade, voltada aos interesses dos alunos e às suas necessidades. Confirmei mais uma vez o quanto é importante valorizar os conhecimentos locais. A partir dessa construção metodológica, ficou evidente a importância da abordagem intercultural para o favorecimento da aprendizagem e ficou claro também que o sujeito implicado elabora suas aprendizagens de modo contextual. Nossas reflexões finais. A adoção do alinhamento metodológico proposto à luz do trabalho colaborativo constitui um aspecto relevante para a pesquisa em educação. As vozes dos envolvidos no processo estudado na pesquisa que analisamos foram essenciais para responder às questões da pesquisa e correlacioná-las ao aparato teórico da investigação, sendo a técnica de grupo focal um recurso promissor para compreender os significados construídos pelos atores sociais. O trabalho colaborativo envolve aprendizagem mútua, sendo que os envolvidos são beneficiados pelas experiências construídas e as atividades de ensino-pesquisa têm um significado contextual mais confiável.
A construção metodológica traz consigo um elemento de integração entre teoria e prática que fornece subsídios para o aperfeiçoamento da formação de professores para a diversidade cultural. A investigação dos conhecimentos locais por parte dos professores favorece o processo de aprendizagem científica, visto que, a partir dessa apropriação, é possível dialogar sobre as relações entre os diferentes saberes. Aqui algumas das nossas principais referências, nossos contatos e muito obrigada!